Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes. Bom, vamos abrir falando então dessa espera, essa angústia, né, pela abertura da fronteira de Gaza com o Egito. Pois é uma angústia, né? A gente se põe no lugar dessas pessoas, né? Imagina, você tá lá com seus filhos, né? E pode cair uma bomba na sua cabeça a qualquer momento. É uma situação desesperadora. O número de brasileiros oscila, né? Os nomes que foram enviados por Egito, porque a intenção é tirar os brasileiros de Gaza e levar para o Egito, e no Egito eles embarcarem de volta para o Brasil, mas a embaixada brasileira entregou ao governo do Egito 28 nomes de brasileiros com a devida documentação, mas o número oscila. Em Gaza, por exemplo, o número original era 22, depois foi 13, depois foi para 19, enfim. Então, o estimado é que sejam em torno de 30 brasileiros aguardando a liberação. O governo do Egito já tinha dado sinal verde para abrir a fronteira, mas com a decisão de Gaza, de Israel, a decisão surpreendente de Israel de promover um êxodo obrigatório do norte de Gaza, onde estão os brasileiros, isso complicou tudo, porque em vez de ter 28 brasileiros querendo sair pela fronteira, agora tem 1 milhão de palestinos de diversas nacionalidades querendo sair pela fronteira do Egito. Então, qual é o temor do Egito? Abrir a fronteira e, em vez de passarem 28 brasileiros, haver ali uma enxurrada de várias nacionalidades pelo país, inclusive, de repente, com terroristas ou, enfim, gente envolvida diretamente no conflito, o que jogaria o Egito no conflito. Então a situação se deteriorou muito, há negociações do Brasil com o Egito e com Israel, mas a situação não está confortável. Aliás, o grande temor do Brasil, segundo os embaixadores com quem eu converso, segundo o próprio assessor internacional da presidência, o Celso Amorim, o grande temor é do, aspas, espraiamento do conflito, porque além de Israel ter prometido, né, a invasão por terra de Gaza, né, o prazo era sexta-feira às 6 horas, não foi cumprido, passou-se sábado, passou-se domingo, não teve uma invasão por terra de Gaza, mas a crise já também está se instalando ao norte, ali na fronteira com o Líbano, porque Israel já atacou o Líbano pelo menos 2 vezes e está atraindo o Hezbollah para esse conflito. O Hamas é mais, vamos dizer assim, voluntarioso, digamos assim, e mais agressivo, né? Audacioso, mas o Hezbollah é mais armado. Então, a situação pode fugir do controle. Então, a gente teve aí a autoridade palestina, né, o Mohammed Abbas, conversou com o Blinken, com Anthony Blinken, que é o secretário de Estado norte-americano no fim de semana, conversou com o presidente Lula no fim de semana, conversou com o venezuelano Nicolás Maduro, né? E o que o Abbas diz? Que o Hamas não é a Palestina. A Palestina não compactuou e não compactua com o ataque terrorista e pedindo negociação de paz. Né? Então, a situação lá é muito complexa e, claro, o que nos muito preocupa, além da crise no Oriente Médio, que pode até virar uma crise internacional, é a situação dos nossos brasileiros que estão na região com filho, crianças, mulheres. É uma situação, Heisen,
que, sabe, a gente não queria estar na pele deles, né? Certamente. Eles estão abrigados por enquanto, né, aguardando orientações, porque está tudo sendo negociado pelo embaixador, mas o fato é que é só essa simples notícia, né, Eliane, de que a passagem poderia ser aberta ali na fronteira, tem milhares de pessoas lá esperando e até agora não foi aberto, mais que isso Israel não confirma o acordo, né, Eliane? Pois é, o Israel não confirma. A expectativa é de que Israel estivesse cedendo. Olha, empurramos, né? Porque eles provocaram, os israelenses provocaram todo um êxodo de Gaza. Foi um êxodo provocado para o sul, com a expectativa de que as pessoas pudessem sair, né? Porque jogar todo mundo no sul, sem casa, sem comida, sem medicamento, sem nada, porque o fechamento das fronteiras é para os dois lados. Assim como essas pessoas não conseguem sair, né, os medicamentos, a comida, a água potável não conseguem entrar. A ajuda humanitária internacional. Então, a situação é muito grave e Israel diz que não há acordo. Certamente. Bom, Eliane, outro assunto ainda envolvendo a guerra, tem saído atualizações aí sobre o número de reféns. Ontem Israel falava em 155, hoje já falou em 199 reféns e já sabemos que tem uma filha e neta de brasileiros entre esses reféns. Pois é, a Chelet Fishbein Zaraur, que é chamada pela família brasileira de Celeste. Ela tem 18 anos e já foi confirmado oficialmente que ela está entre, é isso que você disse, né? A previsão era de 155 reféns, mas ontem o Israel refez as contas e são 199 reféns, que são usados como escudos humanos. Na sexta-feira eu vi imagens na internet que são totalmente contra o direito internacional, contra os direitos da pessoa humana e fogem a qualquer padrão de guerra, que são pessoas terroristas do Hamas, né, com crianças israelenses no colo, né, mostrando claramente o que é a intenção. A intenção é transformar essas crianças israelenses em escudos humanos, ou seja, Israel, se você nos atingir, você vai matar as suas próprias crianças. É uma situação dramática e a situação da Celeste é particularmente muito, muito dolorosa, porque ela já passou por outras guerras, né? Ela, inclusive, tem restícios de estilhaços de bomba no corpo. A prima dela também já foi atacada, o marido da prima morreu num dos ataques. Enfim, é uma situação, sabe, horrorosa. Uma mocinha de 18 anos, já imaginou, e já tão traumatizada. Mas, apesar disso, muitos brasileiros que estão na área de conflito preferem continuar. São brasileiros que têm dupla nacionalidade e que põem a bandeira do Brasil nas suas casas, mas se dizem israelenses e tratam Israel como meu país. Então, é uma situação muito complexa e a gente viu que na semana passada saiu do Brasil um voo com quase 200 israelenses que estão inscritos para participar da guerra como soldados. Então, eles são do Brasil e de outros países aqui sul-americanos, se reuniram em São Paulo e embarcaram num avião de grande porte para Israel, né? Então, eles estão alistados no exército de Israel e podem viver ou morrer. A declaração de um desses rapazes é, assim, muito, muito chocante, porque ele diz que os filhos dele têm 50% de ter um pai vivo e 50% de ter um pai morto. Enfim, a guerra continua,
né? E a gente não tem previsão para um desfecho dessa guerra, que já foi a pior guerra, a que teve maior matança na história ali daquela região. Lembrando que já são praticamente quase 4.000 mortos dos dois lados. Heisen. Da análise política com Eliane Cantanhede, há pouco no intervalo a gente viu mais fumaça preta ali no céu de Gaza, representando mais um ataque, mostrado aí pelas agências internacionais. Bom, Eliane, o Conselho de Segurança da ONU vai se reunir para votar propostas, uma do Brasil, uma da Rússia acho que é primeiro, né? É hoje, mas enfim, o que dá para esperar? Olha, a proposta da Rússia, que foi tão criticada, foi considerada bastante razoável pelos diplomatas brasileiros com quem eu conversei. Porque a proposta da Rússia vai nos dois sentidos. Primeiro, pedindo um cessar-fogo de Israel, né? Israel, cessar-fogo. E, ao mesmo tempo, pedindo para o Hamas liberar os reféns, né? Que a gente acabou de dizer, já somam 199 pessoas, não apenas de Israel, mas de também outros países. Então, era uma proposta razoável. Mas, como a proposta da Rússia não critica, não condena o ataque do Hamas, as potências que mandam na ONU não aceitam. A perspectiva é de que hoje a proposta da Rússia seja derrubada. E amanhã, a reunião de sexta-feira estava prevista para amanhã. Terça-feira foi antecipada pela emergência, pela urgência da situação, né? Foi antecipada para sexta-feira. Então amanhã vai ter uma nova reunião do Conselho de Segurança, presidido nesse mês pelo Brasil, e a proposta brasileira está sendo desenhada, arquitetada, em contato com os países, com vários países. Estão negociando com a Europa, com os Estados Unidos, com Israel, com o mundo árabe, com a autoridade palestina, enfim. O Brasil está fazendo o que pode como presidente do Conselho, mas o Brasil tem uma dimensão pequena num conflito dessa magnitude, né? É só imaginar que se tiver o voto de um dos 5 integrantes permanentes do Conselho, nada é aprovado. Então, nesse Conselho, olha só a divisão. O apoio a Israel é Estados Unidos, a França, o Reino Unido e possivelmente a França. Eu já falei a França. Então, Estados Unidos, França e Reino Unido. E do outro lado estão China e Rússia. Então, China e Rússia que estão cuidando ali dos interesses palestinos que eles misturam com o Hamas, né, anti-Israel. E do outro lado, pró-Israel. Então, o Brasil está quebrando a cabeça. A primeira providência já na semana passada foi afunilar o debate para a questão humanitária, para que Israel permita corredores humanitários sem bombas, né, para que permita a abertura das fronteiras com outros países para liberar as pessoas. E, é óbvio, tem que fazer uma pressão, uma gestão pela liberação dos reféns. Não é possível usar reféns humanos, crianças, mulheres, idosos, num conflito como esse. Enfim, vamos ver. Hoje a perspectiva, sim, o pule de 10 é a derrota da proposta da Rússia. Mas ainda há um fio de esperança de que a proposta brasileira amanhã tenha algum tipo de consenso. Oremos, né? Como diriam os, religiosos. Muito bem, vamos olhar agora aqui um pouquinho para o Brasil também, né, Eliane? Política interna, está acabando a CPMI do golpe?
Pois é, né? A grande pergunta, né? A pergunta que não quer calar é se Brasília vai acordar hoje, porque semana passada o governo parou, o judiciário parou, o Congresso parou, né? Muita gente viajando, a cúpula toda dos poderes viajando, estava tudo parado, e o presidente Lula, que está ainda em recuperação no Palácio da Alvorada, já fez a sua primeira foto depois da cirurgia de quadril e da cirurgia do olho, né? E o Lula está, assim, dia e noite comprometido com a questão ali da guerra em Israel. O Lula tem sido elogiado, o governo Lula tem sido elogiado até por críticos do governo pela ação muito bem sucedida para tirar quase 1.000 brasileiros da área de conflito. Então, os aviões da FAB foram usados amplamente, as operações foram todas muito bem sucedidas, as famílias e famílias inteiras voltaram para o Brasil, inclusive os pets, né, bichinhos de estimação. Mas a questão, essa é uma parte da questão, né? Agora tem que olhar outra. Mas vamos lá, eu me estendi na questão da Brasília parada, mas a sua pergunta foi sobre a CPMI. E aí a CPMI do golpe, ela está acabando tristemente, porque a lista de generais, a lista de militares ficou para trás, né? Houve uma espécie de troca-troca dentro da CPMI, que a oposição exigiu a defesa dos militares e os governistas exigiram a defesa, né, protegeram o Flávio Dino, ministro da Justiça. A CPMI reuniu muito material, tem muito material, muita gravação, muito vídeo, muita declaração, mas, na verdade, quem está sendo eficiente e eficaz na narrativa do golpe, na identificação de responsáveis, são a Polícia Federal, um tanto o Ministério Público e muito o Supremo Tribunal Federal. CPMI colheu muito material, muitas provas, mas não soube utilizá-las.